move montanhas. A fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Olá, como você está? Tudo bem? Bom, hoje eu estava fazendo o meu devocional aqui e quero compartilhar com você sobre fé, vivendo em fé. E minha leitura foi em Marcos e foram 3 capítulos que eu li, Marcos capítulo 11 ao 13. Eu aconselho depois você ler para entrar em concordância com tudo o que eu vou falar aqui e para vivificar a sua fé também. O nome do devocional de hoje é Vivendo em Fé. E um versículo-chave que eu separei aqui foi Marcos capítulo 11, versículo 24, que diz: tudo quanto pedirdes em oração, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. E qual é o contexto aqui, desses capítulos, e o que o Senhor falou no meu coração é que na jornada de Cristo na terra, Ele nos ensinou que tudo é possível àquele que crê. E nesses capítulos nós somos reavivados na fé, a nossa fé é reacesa, sabe? Acende uma chama. E eu fui pesquisar o que é fé, e eu vi que fé é certeza de acreditar no impossível, no impalpável, no invisível. É a convicção intensa na existência de algo, é esperança, confiança e credibilidade. E em Marcos capítulo 11, versículo 3, eu separei algumas coisas nesses capítulos que me chamaram a atenção, sabe? Falando sobre fé. E em Marcos capítulo 11, versículo 3, vai falar assim: se alguém vos inquirir por que fazeis isso, replicai, o Senhor precisa dele, sem demora o enviará de volta para aqui. Essa passagem é quando Jesus pede que os seus discípulos vão até a cidade e tragam um jumento para que ele entre em Jerusalém montado em um jumento. E eu fiquei refletindo sobre essa palavra quando ele fala, quando a pessoa pergunta, por que fazes isso? E os discípulos respondem, porque o Senhor precisa dele. E quando Deus quer realizar algo, Ele não precisa dar muita explicação por que Ele quer fazer. Ele precisa. E muitas vezes nós seremos como esses discípulos, seremos como agentes que estão em busca de realizar a vontade de Deus. Você não precisa, na hora, você pode até não entender, e as pessoas ao seu redor também podem não entender o porquê, mas porque Ele deu uma ordem, nós devemos fazer. E em Marcos capítulo 11, versículo 23, vai dizer, que Jesus vai falar com os discípulos sobre o poder da oração, quando a figueira é amaldiçoada ali por Jesus, e Pedro, ele lembra sobre a palavra que foi dada sobre aquela figueira, sobre a palavra que Jesus tinha dado contra aquela figueira. E Jesus fala com os discípulos: qualquer pessoa que ordenar e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará, assim lhe será feito. E tem algo que me chamou muita atenção em outros capítulos de Marcos, e eu quero compartilhar com você aqui agora em concordância com isso que a gente está lendo, é que quando Jesus ia realizar o milagre da multiplicação, se você for ler em Marcos, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, você vai ver que antes dele realizar o milagre, ele rendia graças. E eu acredito que é isso que o Senhor quer que a gente entenda hoje, que nós devemos fazer o mesmo. Quando nós rendemos de graça e cremos, nós trazemos ao nosso mundo, o mundo natural, aquilo que já existe no sobrenatural. E
no capítulo 12 vai falar sobre a oferta da viúva, que eu creio que você já conhece essa passagem. E aquela mulher, mesmo sem dizer muitas palavras, ela estava declarando a sua confiança em Jeová Jireh, que é o Deus provedor. Quando aquela viúva oferta, ela adora com aquilo que ela tinha de mais precioso. E Deus se agrada de uma adoração movida por fé, assim como foi com Abraão. A vida de Abraão foi uma oferta porque ele viveu em fé. A vida dele foi baseada em fé e como ele é chamado, né? O pai da fé, que Abraão foi o pai da fé. E no capítulo 13, finalizando, diz que aquele que permanecer firme até o fim receberá a glória da salvação. E a palavra é permaneça. Virão os dias maus e serão nesses dias que a nossa fé será provada e refinada. Mas contudo, aquele que permanece crendo e firme recebe uma promessa, a glória da salvação. Então, eu não sei o que você está passando no momento, mas essa palavra falou muito no meu coração, e enquanto eu fazia, eu pensava muito em vocês aqui, e me veio alguém na mente que está precisando dessa palavra, uma palavra de fé. Nós estamos vivendo dias em que o Senhor, o Pai, quer revelar o seu mundo para os seus filhos, mas só aqueles que saem da razão, porque a fé está além da razão, sabe? Então, só aquele que decide sair da razão, só aquele que decide ouvir a voz do Mestre chamando para caminhar sobre as águas, vai experimentar daquilo que ele tem preparado. Eu tenho vivido isso esses dias, à espera de um milagre, e aqui em casa nós cremos nisso, e todo dia quando nós acordamos e nós já agradecemos, Pai, obrigada por isso, obrigada porque nós já estamos vivendo um milagre, mesmo sem ver. A fé é a gente ter a certeza, acreditar no invisível, no palpável, e essa palavra que o Senhor tem para você. E eu oro agora, Pai, em nome de Jesus, renova a nossa fé para esse dia. Renova a nossa fé, Pai, mesmo que pareça demorar, como está escrito em Abacuque, mesmo que pareça demorar, esperarei, porque certamente virá e não tardará. Ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei em ti, exaltarei ao Deus da minha salvação. Ah, se nós temos Cristo, se nós temos a Ti, ó Pai, nós temos tudo e Tu és suficiente. Tem coisas que no momento a gente não entende, ó Pai, porque nós passamos por cada situação, por cada coisa em nossa vida. Mas nós temos a certeza que em cada dia, ó Pai, Tu estás conosco. No dia mau, nós temos a certeza que temos Cristo. E no dia bom nós temos gratidão. Então nós te pedimos, ó Pai, nós já te agradecemos por esse milagre, pelo milagre de cada mulher que está nesse grupo, ó Pai. Nós te agradecemos por esse milagre. Nós trazemos ao natural aquilo que já está no sobrenatural, e nós já te rendemos graça, nós te adoramos, nós te exaltamos, porque só Tu podes fazer, ó Pai. Só Tu podes fazer, e a nossa fé está em Ti. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viva está. Amém. Nós declaramos isso, Senhor. Nós declaramos isso com gratidão no coração por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor irá fazer, que nós possamos ser como os discípulos, sem muito perguntar, foi e fez aquilo que o Senhor ordenou.
Pode parecer loucura aos olhos humanos, mas nós fazemos porque Tu decretou, ó Pai. Amém. Que esse momento devocional tenha sido um momento de renovo para você, que você reflita nessa palavra e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.